Olá pessoal, dando prosseguimento à videoaula do servidor NAS for Free, veremos como trabalhar aqui com acesso remoto utilizando o serviço SSH, né, o protocolo SSH, e vamos criar também um servidor de arquivo, vamos fazer acesso, vamos passar aqui algumas dicas também, ok? Então inicialmente, já com o servidor inicializado da aula anterior, vamos aqui pegar, por exemplo, o PUT, que é um aplicativo aqui para acesso remoto. Então você executa aí, procura lá no Google aí o PUT, bota o IP do servidor, que no caso é 192.168.25.100. Se você quiser salvar essa seção aqui, por exemplo, botar Jarvis, que é o nome do servidor que você está acessando, você dá um save aí. Depois basta você acessar e colocar o usuário. No caso aí, ó, vamos colocar o root, a senha, NAS for Free, e você já acabou de acessar o servidor. Você dá lá um acesso, né, cd barra, você está acessando o servidor aí tranquilamente, tá vendo? A pasta ali, ó, padrão MNT, que você vai colocar os arquivos. Então tem uma série de comandos aí que você pode estar dando, comandos inclusive Linux, né? Para poder fazer acesso remoto e estar configurando o seu servidor remotamente, tá? Se você precisar de acesso, mas você só consegue fazer isso através da ativação do serviço SSH lá no servidor que a gente fez na aula passada. Beleza, pessoal? Então, saindo dessa brincadeira, vamos continuar aqui. Né? Na verdade, eu não tenho que mexer na máquina virtual, né? Na verdade, eu tenho que fazer o acesso via browser, via navegador. Isso aqui é porque eu estou enviando o servidor, a videoaula aí para vocês. Estou fazendo a outra videoaula, né? Então, seguindo aqui, ó, 192.168.25.100, a gente acessa o servidor, bota lá a senha admin, NAS for Free, usuário admin, senha NAS for Free. E como é que a gente vai fazer essa configuração, gente? A primeira coisa que a gente tem que se fazer é criar o disco, né? Adicionar um disco para o servidor, né? Atribuir um disco ali nas configurações. Então você vem aqui em Disk Management e você adiciona um disco aqui. Você vai escolher aqui o disco que você vai estar criando, que no caso é esse primeiro aqui de 10 GB, tá vendo? Que a gente criou na máquina virtual. Vai colocar uma descrição, vou botar por exemplo aqui, ó, HD Jarvis, vou botar assim, HD, não precisa botar assim, não, bota assim, HD Jarvis, né? Esse tipo de caractere pode, né? Se, por exemplo, numa máquina real, gente, é interessante que a gente tenha um tempo aí para ela desligar. Então, por exemplo, se tiver, por exemplo, 30 minutos de inatividade, né, ele pode dar uma parada, o HD pode estar desligando ali. Então, esse nível 64 aqui é um bom nível de gerenciamento de energia. A questão aqui da pré-formatação do sistema, você pode deixar unformatted, mas se você quiser já pré-definir, é recomendável botar esse padrão aqui para o BSD, o FS with Soft Update, tá vendo? Então você adiciona o disco, né? E vai dar um apply changes aqui, ó, atualizar, porque tá vendo que ele está inicializando, ele só fica online depois que você dá um apply. Percebo que ele está online. Então a primeira etapa foi finalizada, que é o que? A criação do disco. Após isso, você tem que fazer a montagem do disco. Então você vai lá em Disk, né? Vem aqui em Mount Point e adiciona um ponto de montagem. O tipo é um disco que você está querendo. Ô Freitas, e se eu quiser criar um hash aí para fazer balanceamento de carga, né? Você pode também. Se eu quiser botar aí, por exemplo, um CD na minha bandeja, no meu servidor, para ela ser compartilhada aí para os outros usuários, você pode botar esse ISO e por aí vai, gente, né? O disco que a gente vai estar
colocando é aquele que a gente pré-definiu. Olha aqui o HD Jarvis aqui, né? Um ponto de montagem em cima desse disco aqui. Tipo de partição, gente, o padrão é o GPT mesmo, então vocês podem estar deixando, né? Mas dependendo do teu caso aí, você pode estar utilizando outro nível. O FS é o mais recomendado quando a máquina é uma máquina real, né? Mas se tiver algum tipo de problema, você mete o NTFS. Como a máquina virtual costuma dar problema, eu vou meter o NTFS aqui. Mas o padrão é o FS, beleza? Para sistemas BSD e Linux. Então eu vou colocar aqui porque é uma máquina virtual e costuma dar erro aqui quando a gente coloca outro tipo de padrão. NTFS. E nome do ponto de montagem, eu vou botar aqui que é o ponto de montagem Jarvis. Desculpa. Ponto de montagem Jarvis. Pode deixar a descrição em branco e adiciona aí o ponto de montagem. E vai dar um apply. É normal ficar aparecendo esse erro aqui, tá, gente? Né? Até a reinicialização dele. É bastante normal ficar aparecendo. Então, depois que eu, primeiramente, criei aí o disco, criei um ponto de montagem, agora o que eu vou fazer? Vou criar usuários e grupos. Né? Inicialmente vou criar um grupo aqui. Por exemplo, o grupo que eu posso estar criando aqui. Grupo discentes. Né? É uma descrição. Alunos da escola técnica. E eu adiciono. Tem caracteres inválidos aqui, por exemplo, essa letra aqui, ó, né, é um caractere inválido. Então, adiciono. Dou um apply. Percebo aqui, ó, que foi criado o grupo discente aqui. Reparem que eu tenho outros grupos que são pré-definidos pelo próprio servidor, que eu posso estar incluindo aí meus usuários. Então, vou criar aqui o usuário. Vou adicionar o usuário, coloco o nome do usuário, por exemplo, vou colocar o nome do usuário Juquinha, tá? Usuário Juquinha. Nome do cara, José Antônio. É o nome do cara. A senha, vou colocar uma senha 1, 2, 3, 4. Mas é a senha que vocês definirem aí como padrão, tá bom? E se você não quiser que ele acesse remotamente o servidor através de shell, né, através de lá do protocolo SSH, você mantém aqui no login. Agora, se você quiser criar um usuário com privilégio para acessar remotamente, aí você começa a trabalhar aqui outros padrões aqui de shell, beleza? A princípio, você vai criar usuário com no login. Grupo primário é o grupo que ele pertence principalmente, que no caso aqui eu vou atribuir o discente. Mas se você quiser atribuir que, por exemplo, não, eu quero que esse cara também tenha acesso admin, aí eu aperto o Ctrl aqui, seta, e vou selecionando aqui, ó, os padrões que eu quero. Quero que ele acesse via FTP, né? Aí eu não quero nada, ó, que ele não tenha nada, grupo adicional, deixa tudo desmarcado, beleza? Você tem que ficar atento em relação a isso. Se você quiser criar um diretório específico para aquele usuário ali, ó, você pode, depois que você criar, definir aqui qual o diretório que é particular dele, onde ele é dono, ok? E adiciona o usuário. Dá um apply change. Então, quais as etapas nós já vencemos? Criamos disco, criamos uma partição, né, um ponto de montagem, criamos os grupos, o usuário. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui em Advanced, File Manager, e vamos criar pastas lá no servidor, beleza? Temos que novamente aqui fazer o login, usuário root, senha, no caso aqui NAS for free, mas aí você provavelmente já mudou sua senha, né? E você agora tem acesso ao teu painel aqui, o teu gerenciador de arquivos. No NAS for free, gente, onde a gente costuma colocar os arquivos para acesso do servidor de arquivos, é na pasta MNT. Então, tu vai clicar na pasta MNT, né, e vai gerar um diretório aqui, por exemplo, o diretório dados. Né? Então, o diretório dados, tu vai botar lá, ó, create. Né? Então, tá criado a pasta aqui no servidor de arquivo. Tá, isso aí é suficiente, Freitas? Basta fazer isso? Não, gente, porque até agora eu criei, eu
programei algumas atividades. Porque o que eu vou fazer agora que é o serviço de ativação do servidor de arquivos. Que eu venho aqui em Service, CIF Samba, tá vendo? Que ele permite compartilhamento de plataforma Linux e Windows, para acesso Linux e Windows, que ele tem esses dois protocolos, né? E vou ativar o serviço, igual eu fiz lá no SSH, que eu ativei o SSH, estou ativando o serviço aqui de compartilhamento de arquivos. Então dou um enable aqui, a autenticação vai ser local, ou eu posso criar aqui um Active Directory, se eu quisesse criar aqui um serviço de AD, gente, eu depois ativaria aqui no Active Directory, mas no caso aqui, ó, é acesso de usuário local. O nome NetBIOS do meu servidor eu posso estar modificando também, vou botar aqui Jarvis, né? Posso manter aqui ou colocar o grupo de rede que ele é ao qual está pertencendo, perfeito? A descrição aqui eu posso botar aqui, ó, servidor de arquivos. Aí, por exemplo, administrativo, né? Posso estar colocando isso tranquilamente, né? Administrativo. E vou deixar o restante das configurações default, tá, pessoal? Isso aqui é só para explicar para vocês as configurações básicas que eu preciso. Mudo aqui, se eu quiser, o NetBIOS, né, do servidor, que ao invés de colocar o endereço IP eu chamo pelo NetBIOS dele. E mantenho aqui a autenticação que vai acontecer só na minha rede local. Coloco uma descrição e mando brasa, mando salvar a configuração. Por quê? Porque essa etapa é apenas de ativação do serviço. Porque o compartilhamento daquela pasta que eu criei vai ser feito aqui em Shares, tá vendo? Então eu vou criar aqui, eu vou adicionar nome do compartilhamento. Por exemplo, vou botar dados. Nome semelhante ao que colocou lá, não é necessário, mas né, não é necessidade premente, mas é interessante que seja colocado um nome parecido lá, tá ok? Comment, eu posso botar aqui que é um compartilhamento. Raiz, que a partir daí eu posso criar outros, né? E vou dizer onde que ele está. Boto aqui, ó, clico em dados. Dou um OK, tá vendo que ele botou aqui o /mnt/dados, dou um OK. Apareceu aqui. Se eu já tenho uma proficiência, basta eu colocar o nome aqui que fica tudo certo. Se eu quisesse que esse servidor aqui fosse só de acesso, somente leitura, então eu botaria aqui, ó, read only. O cara só busca o arquivo, o cara não escreve nada nele. Se eu quiser que ele apareça para o usuário que logar na rede lá, então eu boto set browsable, tá vendo aqui? Se eu não quero, eu quero que o cara conheça o caminho, aí então eu vou compartilhar aquela pasta específica para pessoas que conheçam a pasta, que ele vai ter que botar o caminho conhecido. Se ele não conhecer, ele não vê, não visualiza. E uma outra coisa interessante aqui, cadê? Ah, tá, recicla o bin. Tá vendo? Isso aqui é para quando o usuário apagar alguma coisa, o analista, o gerente da rede, ele ter condições de recuperar o que foi apagado, né, por erro ou propositalmente. E vou deixar o restante das configurações assim. Aqui é uma aula inicial. Vou dar um Apply Changes, né? Então eu tenho aqui o meu compartilhamento feito. Então, né, o que eu fiz até agora? Eu adicionei o disco, adicionei um ponto de montagem, criei usuários e grupos. Depois que eu criei o usuário e grupo, eu criei a pasta lá efetivamente e ativei o serviço, que é essa que é a brincadeira, ativar o serviço. Se eu chegar aqui agora e olhar no status service, você vai verificar que eu tenho o serviço CIF Samba aqui ativo, tá vendo? Ativado e status OK, ou seja, ele está habilitado, e o serviço SSH de acesso remoto também está ativo, né? E criei a pasta lá, depois que eu ativei o serviço, eu criei a pasta, ativei o serviço, fiz os compartilhamentos, né? Aqui, ó, compartilhamentos aqui, foi criado esse compartilhamento aqui do dados. Aí agora vamos fazer um teste aqui só para vocês verem como é que o negócio funciona. Então deixa eu dar aqui um Windows R. Vou acessar o servidor aqui, ó, 192.168.25.100.
eu estou vendo aqui o meu compartilhamento, tá vendo? Acesso ao meu compartilhamento. Agora eu vou tentar criar uma pasta aqui dentro, ó, novo, pasta. Putz, cara, olha só, tá dizendo que eu preciso de permissão. Então, para quem entende de ambiente Linux, sabe que quando o dono cria uma determinada pasta, né, ou pasta ou arquivo, você tem que dar permissão nessa pasta e arquivo. Então, vamos fazer uma brincadeira aqui. Então, vamos aqui em Advanced Command e a gente vai dar um comando aqui, ó. O comando que a gente vai dar é o chmod ali para atribuir permissões. Como a gente não está trabalhando em níveis de permissões específicos e tal, então a gente vai dar uma permissão 777. Então vamos lá. Chmod -R, maiúsculo, né, gente? 777. Aí você vai dizer aí o caminho, né? /mnt /dados por maiúsculo. Repara que eu botei um nome maiúsculo aí, porque o nome da pasta lá e o compartilhamento foi maiúsculo, né, gente? E vou dar um execute. Vou clicar aqui, ó, execute. Então, ó, o comando foi executado com êxito. Com o comando executado com êxito, basta eu ir lá novamente, lá vou dar o meu Windows R, vou tentar acessar 192.168.25.100. Vou acessar, né? Vou criar uma nova pasta. Tá percebendo aí, ó? Vou criar um arquivo. Crio um arquivo, vou salvar alguma coisa aqui dentro, né? Então eu estou criando já, né, pastas e arquivos dentro do meu servidor, nessa pasta compartilhada. A partir daqui, meu amigo, aí como você vai estruturar as suas pastas e quem vai ter permissão para quê, aí é questão de você estar planejando aí os acessos que você vai precisar, ok? Então era basicamente isso que eu queria estar passando, e conforme a gente for evoluindo aí nas outras aulas, nos outros serviços, a gente vai construindo outras videoaulas, ok? Então um abraço e até a próxima videoaula.